Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 10 de fevereiro. Mavi chegou tarde demais para impedir Mércia de assinar o contrato com o Grupo EIR. A notícia a abalou profundamente, pois sabia que, com essa assinatura, a situação do Albacoa estava ainda mais comprometida. Enquanto ela tentava digerir o que havia acontecido, o Grupo EIR passava a ser um verdadeiro fantasma sobre o futuro do resort. A aliança de Mércia com os investidores não apenas colocou em risco o destino do local, mas também a independência de Luma e todos os seus esforços para manter a honra do lugar. Mavi se sentia frustrada, como se tivesse sido impotente em um jogo que ela mal compreendia. Enquanto isso, Viola e Rhodes, sempre atentos aos movimentos dos outros, estavam escutando algo que não deveriam. Filipa e Antônia, duas figuras-chave em toda a história, discutiam assuntos que poderiam ser cruciais para os próximos passos da trama. Viola, sempre em busca de uma vantagem, sabia que aquela conversa tinha informações vitais. Ela se aproximou ainda mais, com Rhodes ao seu lado, tentando captar todos os detalhes do que estava sendo discutido. O que Filipa e Antônia revelavam poderia ser a chave para muitos mistérios não resolvidos, e Viola não pretendia perder a oportunidade de usá-lo a seu favor. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Mavi, que sempre teve uma postura forte e racional, agora se via diante de um dilema. Ela se negou a dar mais dinheiro a Filipa. Não havia mais confiança em Filipa, e Mavi não via mais razão para ajudar a mulher, que tinha provado ser tão traiçoeira ao longo do tempo. O risco de se envolver ainda mais nas tramas de Filipa parecia ser grande demais, e Mavi sabia que, ao se afastar, talvez fosse a única maneira de proteger o que lhe restava. A situação de Berta também não era nada fácil. Ela estava prestes a descobrir que foi enganada por Isis, Cirlei, Lady e Evelyn. Berta, sempre uma mulher de caráter, se viu envolvida em uma teia de mentiras e manipulações que a deixaram completamente desorientada. Descobrir a verdade sobre como as pessoas em quem ela confiava haviam enganado era uma faca de dois gumes. Por um lado, ela sentia-se traída, mas por outro, sabia que precisava agir rapidamente para corrigir os erros que haviam sido cometidos. Enquanto isso, Mavi fez algumas descobertas alarmantes sobre a venda dos quadros valiosos da família de Luma. A situação ficou ainda mais grave quando ela percebeu que os quadros haviam sido vendidos a compradores misteriosos. Mavi sabia que a única maneira de resolver essa questão seria descobrir quem havia adquirido as obras. Ela imediatamente avisou Luma que precisaria ir a São Paulo para investigar. Luma, visivelmente aflita, sabia que sua herança estava em jogo, e a única forma de recuperar o que havia sido roubado seria traçar um caminho até esses compradores misteriosos. Luma, por sua vez, estava em um estado de frustração extrema. Ela não podia acreditar que havia sido enganada por Mércia e Molina, que haviam roubado sua herança. Ao confrontar Mércia, Luma acusou a vilã de ter se associado a Molina, com o objetivo de roubar tudo o que ela tinha direito. Era uma revelação que explodia em sua mente, e ela não podia mais ficar calada diante do que acreditava ser uma traição mortal. O sentimento de perda era palpável, mas, ao mesmo tempo, Luma sabia que precisava lutar para reverter essa situação. A raiva queimava dentro dela, e ela sabia que não poderia descansar enquanto não conseguisse recuperar tudo o que havia perdido. Rudá, que estava sempre atento a cada movimento ao seu redor, ficou intrigado com uma declaração feita por Edinho. Ele não conseguiu ignorar as palavras de Edinho, que afirmou saber da inocência de Rudá na morte de Molina. O que significava isso? Como Edinho tinha esse tipo de informação? Rudá sabia que Edinho não era alguém comum, e as palavras dele ressoaram em sua mente de uma forma estranha. Isso poderia ser uma pista sobre o que realmente aconteceu com Molina. Ele estava começando a entender que, talvez, as coisas não fossem tão simples quanto pareciam. Quem estava por trás da morte de Molina? E o que mais estava sendo escondido? Rudá, com seu instinto afiado, sabia que essas respostas poderiam mudar tudo. Luma, por sua vez, não descansava até descobrir mais sobre os compradores das obras de arte roubadas de sua família. Ela se esforçava ao máximo para desvendar esse mistério, sabendo que cada passo errado poderia levar a mais perdas. Com a ajuda de Mavi, ela tentou traçar o caminho dos quadros e descobrir quem, de fato, os havia adquirido. Isso não seria fácil, mas Luma estava determinada a descobrir a verdade. Ela sabia que, sem isso, nunca conseguiria limpar o nome de sua família ou recuperar o que era seu por direito. A investigação estava em andamento, e cada nova pista trazia mais ansiedade, mas também mais esperança.
A luta de Luma agora era uma batalha contra o tempo. Ela sabia que, para recuperar sua herança e descobrir a verdade sobre os compradores, precisaria enfrentar inimigos poderosos. Mércia e Molina eram apenas as pontas de um iceberg, e Luma estava começando a perceber que havia muito mais em jogo do que apenas um punhado de quadros. A trama estava se tornando cada vez mais complexa, e cada revelação trazia consigo novas dúvidas e novas perguntas. Como uma verdadeira guerreira, Luma estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para recuperar o que lhe foi tirado, e, mais importante ainda, para descobrir quem estava realmente por trás de tudo. E assim, o enredo continuava a se desenrolar, com segredos se revelando, alianças sendo quebradas e a luta pela verdade se tornando mais intensa a cada capítulo dessa história cheia de intriga, traição e reviravoltas. O que viria a seguir? Só o tempo diria, mas uma coisa era certa: ninguém sairia ileso dessa trama. A batalha estava apenas começando. Terça-feira, 11 de fevereiro. Rudá estava em um dilema, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais complicado. A conversa com Edinho, a menção de algo que não deveria ser conhecido por ele, deixou Rudá com a pulga atrás da orelha. O que Edinho sabia sobre a morte de Molina? E por que, de repente, ele estava tão envolvido nesse mistério? Sem perder tempo, Rudá comentou com Naum, o amigo de confiança, sobre a fala de Edinho. Naum, com sua experiência e astúcia, percebeu a gravidade da situação e sugeriu que eles investigassem ainda mais a fundo. Talvez fosse o momento certo de desenterrar segredos que estavam enterrados, ou talvez fosse uma armadilha. Mas uma coisa era certa: a morte de Molina tinha mais camadas do que Rudá imaginava. Enquanto isso, Diana, que sempre teve uma visão apurada para os jogos de poder, começou a pensar em uma forma de sondar Mércia. Ela sabia que havia algo de estranho acontecendo, especialmente com o sumiço de Volney. Diana, que até então não havia se envolvido diretamente na busca, começou a questionar a possibilidade de que Mércia tivesse mais informações do que estava deixando transparecer. Será que ela sabia algo sobre o paradeiro de Volney? E mais importante, qual era o papel de Mércia nesse jogo de intrigas? Diana não era do tipo que deixava as coisas nas sombras, e, dessa vez, estava decidida a descobrir a verdade. Ela apenas precisava da abordagem certa para fazer Mércia se abrir, sem levantar suspeitas. Enquanto Diana tramava seus próximos passos, um confronto no restaurante Albacoa agitou ainda mais o ambiente. Robson, ex-marido de Fátima, entrou em mais uma briga, desta vez com Gael. O clima ficou tenso, e Hugo, que estava sempre atento às dinâmicas do local, percebeu que não havia mais espaço para Robson ali. O homem estava se tornando um foco de problemas, e Hugo não hesitou em tomar uma atitude drástica: mandou Robson embora do restaurante. A decisão foi impulsionada não apenas pela briga com Gael, mas também pela presença constante de Robson, que trazia para Fátima mais complicações do que ela já tinha. Fátima, que estava tentando dar uma nova direção à sua vida, não precisava de mais um drama em cima das adversidades com seu ex-marido. No entanto, enquanto a situação no restaurante se resolvia de uma forma brusca, outra confusão começava a tomar forma em outro lugar. Berta, que até então não tinha ideia de todas as manipulações em que estava envolvida, tomou uma atitude severa ao descobrir a verdade sobre Cirlei e Lady. Ao saber que as duas estavam por trás de várias tramóias, Berta, com o coração partido pela traição, não teve outra escolha senão expulsá-las de sua casa. A ação de Berta foi impiedosa, mas necessária. Ela sentia-se enganada, e a confiança que tinha em Cirlei e Lady havia se quebrado de forma irreparável. A decisão foi um choque para as duas, que não esperavam essa reação da parte de Berta. Mas, ao mesmo tempo, elas sabiam que tinham cruzado uma linha ao manipulá-la. Enquanto tudo isso acontecia, uma outra ameaça surgia na forma de Molina. De algum lugar desconhecido, Molina, que aparentemente não estava morto, produziu um vídeo falso de Volney e enviou para Diana. No vídeo, Volney estava aparentemente se comprometendo com algo que poderia prejudicar Diana. A falsificação era perfeita, e Diana, vendo o vídeo, se viu mais uma vez em uma posição delicada. Ela precisaria lidar com as consequências desse vídeo, sabendo que Molina, de alguma forma, ainda estava por trás de tudo. A sensação de que não havia mais segurança para ninguém no jogo estava ficando mais evidente a cada movimento. Diana não sabia em quem poderia confiar, e a ameaça de Molina parecia ser uma sombra constante em sua vida. Enquanto as investigações se intensificavam, Luma, sem perder tempo, se dedicava à sua própria missão: descobrir a verdade sobre os quadros da família e os compradores misteriosos. Ela sabia que havia mais do que os olhos podiam ver, e estava determinada a seguir o rastro até o fim.
Com a ajuda de Mavi, que mais uma vez se mostrou uma aliada valiosa, Luma iniciou uma investigação meticulosa. O galerista Leonardo, que parecia ter muito a esconder, foi pressionado por Luma. As ameaças foram claras e diretas. Ele teria que colaborar e mostrar à polícia as provas de suas transações ilícitas envolvendo os quadros. A ideia de Leonardo em arriscar sua liberdade era clara, mas a pressão de Luma e sua determinação não deixavam espaço para recuos. Ela sabia que essa investigação era uma das chaves para resolver a trama em que sua família estava envolvida. No meio de tudo isso, Rudá recebeu mais uma surpresa. Edinho, com uma ousadia que o caracterizava, questionou Rudá diretamente sobre a morte de Molina. Esse questionamento deixou Rudá atônito, já que ele não sabia ao certo qual era o interesse de Edinho nesse caso. Como ele poderia saber mais do que os próprios envolvidos? E, mais importante ainda, o que ele sabia sobre o verdadeiro responsável pela morte de Molina? Edinho parecia ter mais informações do que o próprio Rudá, e isso apenas aumentava a sensação de desconforto que o envolvia. A trama continuava a se desenrolar de forma intrincada e cheia de reviravoltas. As alianças estavam mudando, as traições se tornando mais evidentes e os segredos mais profundos do que nunca. Cada pessoa estava envolvida em um jogo perigoso, onde confiar em qualquer um era um risco. A verdade, se é que existia uma, estava enterrada sob mentiras e manipulações. O que aconteceria a seguir? As peças estavam se encaixando, mas o resultado final ainda era um mistério. Quarta-feira, 12 de fevereiro. A trama começava a tomar rumos inesperados, e cada revelação era como uma peça de um quebra-cabeça que, aos poucos, ia se montando de forma dramática e cheia de tensão. Leonardo, que até então estava sendo pressionado por Luma, sabia que o peso de seus segredos estava cada vez mais insuportável. Ao saber que Luma estava se aproximando, ele não teve outra escolha senão avisar Molina. O encontro entre os dois foi tenso, e Leonardo não podia mais esconder o medo que sentia. Ele sabia que, em breve, seria desmascarado e que as consequências disso seriam graves. Luma está me pressionando demais, disse Leonardo a Molina, tentando disfarçar o pânico. Se ela continuar com essa investigação, tudo vai vir à tona. Molina, sempre frio e calculista, ouviu em silêncio, mas não parecia muito preocupado. Ele tinha outros planos, e sabia como lidar com Luma. No entanto, o receio de Leonardo era legítimo, e ele temia pelas próprias mãos de Molina, caso falhasse em manter o controle da situação. Enquanto isso, uma notícia bombástica abalava Rudá. Edinho, que até então parecia ser apenas mais uma figura enigmática, revelou algo que mudou o curso de tudo. O corpo que foi enterrado não era de Molina, disse Edinho, sem rodeios, enquanto observava a reação atonita de Rudá. A revelação caiu como uma bomba, deixando Rudá sem palavras. Como isso seria possível? Se o corpo não era de Molina, quem estava por trás daquela farsa? O mistério aumentava ainda mais, e agora Rudá sabia que estava lidando com algo muito maior e mais complexo do que imaginava. A morte de Molina não passava de uma encenação, e isso levantava inúmeras questões. Quem mais sabia disso? E por que ninguém havia se dado conta da troca? A investigação de Rudá tomou um novo rumo, e ele estava mais determinado do que nunca a descobrir a verdade. Enquanto isso, Luma, que parecia estar se afundando cada vez mais na investigação sobre os quadros roubados e as transações ilícitas, se via também obrigada a lidar com Mavi. Ela tentava fazer com que Mavi reagisse, pressionando-a a tomar uma atitude mais firme em relação às suas escolhas e à forma como se posicionava diante das adversidades. Mavi, por sua vez, estava dividido entre as ameaças de Viola e sua lealdade a Luma. Ele não queria perder o apoio de sua amiga, mas também temia o que Viola poderia fazer caso fosse ignorada. Luma, sem paciência para as indecisões de Mavi, insistia. Você precisa tomar as rédeas da situação, dizia, desafiando Mavi a se fortalecer diante das ameaças e a ser mais proativo. Ou você vai ceder a tudo que ela quer, ou vai se levantar e lutar. A pressão sobre Mavi aumentava, e a tensão entre os dois estava mais evidente a cada conversa. Enquanto isso, Mércia, sempre astuta, finalmente chegou a uma conclusão chocante. Depois de muita investigação e dedução, ela descobriu que Filipa estava viva. A notícia foi um golpe para todos que estavam envolvidos na trama. Mércia, com um sorriso de vitória, parabenizou Mavi pela descoberta, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso trazia mais complicações para o grupo. Filipa, que havia fingido sua morte por tantos anos, agora estava prestes a ser desmascarada, e a única coisa que restava era saber o que ela realmente queria. Filipa está viva, e você vai ter que lidar com isso, Mavi, disse Mércia, com um tom de vitória.
Agora as coisas mudaram. Você tem mais uma frente para enfrentar. Iberê, que estava se sentindo cada vez mais culpado por suas ações, decidiu pedir desculpas a Cristiano, reconhecendo que havia cometido erros em seu comportamento. Cristiano, no entanto, não estava disposto a aceitar as desculpas de imediato. Ele estava ciente de que Iberê havia causado muitos problemas, especialmente em relação à confiança entre eles. Não é assim que as coisas funcionam, disse Cristiano, com um olhar firme. Você não pode simplesmente pedir desculpas e achar que tudo vai voltar ao normal. As coisas não são tão simples. A situação estava cada vez mais tensa. Iberê sabia que seria difícil reconquistar a confiança de Cristiano. Enquanto as tensões aumentavam, Shirley, sempre estratégica, teve uma conversa franca com Lady. Ela deixou claro para a mulher que, apesar de todos os seus erros e falcatruas, o que realmente importava era Berta. Eu a amo, afirmou Shirley, sem hesitar. E vou contar a ela tudo o que Isis fez com o pai de Tomás. Chegou a hora de colocar todas as cartas na mesa. Lady, que sabia que as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas, não tinha escolha a não ser concordar. A revelação de Shirley abalaria ainda mais os relacionamentos, e o caminho à frente estava repleto de obstáculos. Por outro lado, Daniel estava se sentindo cada vez mais pressionado. Michelle, que sempre foi uma peça importante no jogo de poder do Violeta, pediu a ele que a demitisse. A jovem estava disposta a sair por conta própria, não queria mais ser uma parte do mundo conturbado em que estava envolvida. Eu não consigo mais lidar com isso, disse Michelle, com um olhar de tristeza. É melhor para todos que eu saia agora. Daniel, com o coração apertado, sabia que essa decisão não era fácil para ela, mas entendia que, às vezes, era necessário fazer o que era melhor para a paz de todos. Com isso, Michelle se afastava mais uma vez, e o destino de todos parecia ainda mais incerto. No entanto, o mistério sobre Filipa estava longe de ser resolvido. Filipa, por sua vez, não estava disposta a se deixar capturar facilmente. Ela entrou em contato com Mércia, e, ao fazer isso, revelou que Viola havia descoberto que ela estava viva. Essa revelação surpreendeu ainda mais Mércia, que sabia que Viola agora teria mais uma carta na manga para usar contra todos. O jogo estava ficando cada vez mais perigoso, e as alianças estavam mudando com rapidez. Cada movimento era calculado, e ninguém parecia ter certeza de quem realmente estava jogando para ganhar. A tensão atingiu seu ápice quando Luma, finalmente, encontrou Leonardo desacordado. Ele estava em um estado crítico, e a cena foi um choque para ela. O que teria acontecido com ele? Havia sido um ataque? Ou ele estava tentando fugir de algo maior que o ameaçava? Luma, ainda incrédula com a situação, se preparava para descobrir mais sobre os envolvidos, mas sabia que a luta estava apenas começando. Quinta-feira, 13 de fevereiro. A história começa a tomar um rumo ainda mais intrigante quando Luma é convocada a depor na delegacia. A pressão sobre ela estava aumentando, e agora não era mais uma questão de investigar as transações ilícitas ou os mistérios que envolviam o desaparecimento de Leonardo. A situação se tornará muito mais séria. Luma sabia que tinha de se manter calma, mas o peso das investigações e as suspeitas sobre as pessoas ao seu redor estavam deixando-a cada vez mais ansiosa. Ela entrou na delegacia com a certeza de que as coisas estavam prestes a mudar, mas também sabia que precisava ser cautelosa com as informações que compartilhava. Molina, por outro lado, estava em sua própria realidade, observando com uma expressão de satisfação os quadros que havia roubado de Cecília. Ele admirava as obras de arte, vendo nelas não apenas um valor estético, mas também uma forma de poder. Para ele, as pinturas representavam um legado que, de alguma forma, ele havia tomado para si. Cada pincelada parecia reafirmar sua sensação de controle sobre a situação, e ele se sentia mais forte a cada momento. Para Molina, não havia limites para o que ele poderia fazer para garantir que tudo se encaminhasse da forma que desejava. Enquanto isso, Diana, sempre atenta ao seu próprio futuro, compartilhou uma grande novidade com Hugo. Ela tinha sido convidada para expor suas joias em São Paulo, uma oportunidade única para expandir seu trabalho e alcançar novos horizontes. Hugo, porém, não demonstrou o entusiasmo esperado. Ele estava lidando com dores de cabeça constantes, um desconforto que parecia não ter fim. Diana, preocupada com ele, sugeriu que procurasse ajuda médica, mas Hugo estava mais preocupado com os desdobramentos dos eventos que estavam se desenrolando ao seu redor. A dor de cabeça parecia ser o menor de seus problemas, mas ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Michelle, por sua vez, não conseguia ficar fora do centro das atenções por muito tempo. Depois de pedir a Daniel para revogar sua demissão,
ela tentou se reconciliar com ele. Michelle sabia que sua saída da empresa seria um golpe para o relacionamento que mantinha com Daniel, mas ela queria mais do que isso. Queria recuperar a confiança dele e continuar com seus planos, sem ser afastada por suas próprias escolhas. Daniel, por sua vez, estava hesitante, mas ainda nutria um afeto por Michelle. A situação estava ficando cada vez mais complexa, e ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas não sabia qual seria a melhor. Luma, com sua mente afiada e estratégica, estava determinada a descobrir o que acontecerá com Leonardo. Ela sabia que o desaparecimento dele não era um simples acidente ou uma fuga. Algo muito maior estava em jogo. Para isso, pediu ajuda a Alan, um aliado em quem confiava. Alan era inteligente e discreto, e sabia que estava lidando com uma investigação que poderia mudar o rumo de tudo. Juntos, eles começaram a buscar respostas. Alan, com sua habilidade em tecnologia, conseguiu hackear algumas informações e descobriu que Leonardo, antes de desaparecer, havia feito transações relacionadas aos quadros de Luma. Isso foi um ponto de virada. Luma sabia agora que havia algo muito mais sinistro por trás de tudo, e isso levou a uma pista importante. Os quadros de sua família haviam sido comprados por Júlio Zeyer, o mesmo nome associado ao grupo que fechou o contrato com Albacoa. A descoberta foi como um raio para Luma. Tudo se conectava agora. Eyer, o grupo que parecia ser a chave para as transações ilícitas, e o mistério em torno dos quadros roubados. Luma se deu conta de que havia muito mais em jogo do que ela imaginava, e que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Ao associar o nome de Júlio Zeyer ao grupo que estava envolvido com Albacoa, ela entendeu que estava lidando com algo muito maior do que uma simples fraude de obras de arte. Havia interesses financeiros e muito mais a ser descoberto, e Luma estava determinada a seguir até o fim. Enquanto Luma investigava o passado recente, Mércia fazia seus próprios movimentos. Ela havia feito uma proposta direta para Filipa, lhe dar dinheiro em troca de sua saída do país. Filipa, que estava em uma posição vulnerável, sabia que tinha poucas opções. A proposta de Mércia parecia ser a melhor saída, mas também sabia que, ao aceitar, poderia estar comprometendo sua liberdade. A decisão era difícil, e Filipa se via encurralada entre o que era ético e o que seria melhor para sua sobrevivência. Ela pensava em todas as implicações dessa troca, mas, no fundo, sabia que não poderia recuar. Mércia, no entanto, sabia que estava um passo à frente de todos. Sua habilidade em manipular os outros e controlar a situação a colocava em uma posição vantajosa. Ela havia antecipado as jogadas de Mavi, Luma e até de Filipa, e agora se preparava para dar mais um golpe certeiro. Sua relação com os outros personagens da trama estava cada vez mais marcada pela tensão e pela necessidade de se manter no comando. Ela estava pronta para seguir em frente com seus planos, mesmo que isso significasse sacrificar algumas peças no tabuleiro. À medida que os acontecimentos se desenrolavam, as alianças começaram a se tornar mais volúveis. Luma, com sua determinação implacável, estava determinada a descobrir a verdade, mas sabia que teria que enfrentar muitos desafios antes de conseguir alcançar seus objetivos. Cada descoberta trazia mais perguntas, e a busca por respostas tornava-se cada vez mais complexa. A trama estava longe de ser resolvida, e todos sabiam que o confronto final estava se aproximando. Mas quem sairia vitorioso desse jogo de manipulações e traições? O mistério em torno dos quadros roubados, as alianças suspeitas e as relações complicadas estavam criando um enredo cada vez mais denso, onde cada personagem tentava manter seu poder, mas, ao mesmo tempo, enfrentava seus próprios fantasmas. Luma sabia que precisava estar um passo à frente de todos se quisesse vencer essa batalha. O jogo estava em pleno andamento, e ninguém poderia prever o desfecho final. Sexta-feira, 14 de fevereiro. A tensão entre os personagens chega ao seu ápice, com uma série de confrontos e revelações que começam a colocar todos em perigo. Edinho, um dos personagens que parecia estar em segundo plano até então, ganha destaque ao agredir Rudá. A motivação por trás desse ato violento é clara. Ele precisa garantir que o segredo sobre Molina permaneça escondido. Rudá, embora completamente surpreso, sabe que não pode confiar em Edinho, mas também percebe que suas opções estão ficando limitadas. A ameaça de Edinho, que está disposto a tudo para proteger Molina, faz com que Rudá se cale por enquanto, temendo as consequências caso se revele o que sabe. Enquanto isso, a relação entre Filipa e Mércia se torna cada vez mais tensa. Mércia, em sua típica postura de controle, dá um ultimato a Filipa. Ela precisa sair do país. As razões por trás disso são nebulosas, mas Mércia parece estar empurrando Filipa para longe,
talvez para evitar que ela descubra demais sobre o que está acontecendo nos bastidores. Filipa, por sua vez, não sabe como reagir. Ela está em uma encruzilhada, sem saber se deve obedecer à ordem de Mércia ou desafiar suas ameaças. Mas a pressão sobre ela aumenta a cada dia, e Filipa sente que não pode mais se esconder. Em paralelo a essa situação, Luma, determinada a descobrir a verdade sobre os quadros roubados e a ligação entre Júlio Zeyer e Mércia, finalmente consegue juntar as peças do quebra-cabeça. Ela conta a Mavi que foi descoberto que Júlio Zeyer, na verdade, foi o comprador das obras de arte de Cecília, e ela não hesita em pressionar Mércia, acreditando que a matriarca está mais envolvida no golpe do que jamais imaginou. Essa descoberta deixa Mércia mais nervosa do que nunca, e ela se vê forçada a agir para proteger seus próprios interesses. A guerra silenciosa entre Luma e Mércia está em pleno andamento, e ninguém sabe quem sairá vitorioso. Enquanto isso, Berta, sempre uma figura de força, começa a mostrar sinais de fraqueza. Ela passa mal, mas o mais chocante é a reação de Isis, que, em sua frieza habitual, não demonstra nenhuma preocupação com o estado de saúde de Berta. Isis continua sua manipulação, mostrando mais uma vez que, apesar de aparentar ser uma pessoa próxima de todos, está muito mais envolvida em suas próprias tramas. Ela vê Berta apenas como uma peça no jogo que está jogando, e a saúde da mulher não é uma prioridade para ela. Fátima, por outro lado, faz o possível para ser uma presença positiva na vida de Berta. Ela aconselha a pensar em sua felicidade, tentando oferecer uma visão mais otimista e leve em meio ao caos em que se encontram. Fátima acredita que Berta merece mais do que se submeter às manipulações e mentiras que a cercam. Ela sabe que, com o apoio de pessoas verdadeiramente boas, Berta poderia começar a reavaliar sua vida e talvez até encontrar uma nova direção. Enquanto isso, Mércia, sempre à frente de todos, diz a Molina que Luma não pode descobrir a verdade sobre quem ele realmente é, o misterioso Júlio Zeyer. A tensão entre eles é palpável, e Molina, agora mais preocupado do que nunca, começa a se perguntar até onde pode ir com os planos que está tramando. Ele sabe que está lidando com algo muito maior do que inicialmente imaginou, e que se Luma descobrir seu verdadeiro nome, as consequências podem ser devastadoras para ele e para todo o seu império. De Malice, sempre à espreita, se envolve na história de uma maneira que ninguém esperava. Ela chama Rhodes para ajudar a consertar o registro da casa de Filipa, uma ação que, embora pareça trivial à primeira vista, na realidade carrega grandes implicações. Rhodes, com suas habilidades investigativas, começa a perceber que há mais por trás dessa solicitação do que ele imaginava. Algo está sendo escondido, e ele sabe que deve agir rapidamente antes que os segredos se tornem ainda mais difíceis de desvendar. Isis, em um momento de sinceridade inesperada, conta a Cristiano que Michelle estava com Daniel enquanto ele estava preso. A revelação pega Cristiano de surpresa, e ele começa a questionar tudo o que sabia sobre Michelle e Daniel. Ele se sente traído, e a frustração começa a tomar conta dele. Não é apenas a traição de Michelle que o afeta, mas também o fato de que ele estava preso, sem saber de nada, enquanto as coisas aconteciam ao seu redor. A desconfiança começa a crescer, e ele se vê em uma encruzilhada, sem saber em quem confiar. Filipa, por sua vez, tem um encontro com Viola, e a reação dela é de total perplexidade. Ela não sabia o que esperar de Viola, mas o choque ao vê-la é claro. Filipa não sabe como reagir, e isso a deixa ainda mais vulnerável. As emoções começam a se misturar em sua mente, e ela se vê em uma situação onde não pode mais esconder seus sentimentos ou suas inseguranças. A chegada de Viola coloca Filipa em uma posição difícil, e ela não sabe se deve se afastar ou tentar entender o que está acontecendo. Por fim, a tensão atinge seu clímax quando Mércia apresenta um homem a Luma e Mavi, afirmando que ele é Júlio Zeyer. Luma, desconfiada e determinada a descobrir a verdade, observa o homem com um olhar crítico. Ela sabe que essa é mais uma jogada de Mércia para desviar a atenção, mas a dúvida começa a surgir. O homem que está diante delas parece ser uma pessoa-chave para desvendar os mistérios que estão sendo escondidos, e Luma não pode permitir que ele escape tão facilmente. A situação se torna cada vez mais complexa, e todos os personagens estão em uma corrida contra o tempo para descobrir a verdade e garantir que seus próprios segredos não sejam revelados. Essa virada inesperada promete grandes revelações nos próximos capítulos, com as tensões entre as personagens chegando a um ponto de não retorno. Cada uma delas, com suas próprias motivações e segredos, está se aproximando de um grande confronto, e ninguém sabe o que o futuro reserva para eles. Sábado, 15 de fevereiro. As tensões se intensificam e os segredos começam a ser desvendados à medida que os personagens se envolvem em novas intrigas. Luma, sempre perspicaz,
começa a questionar a verdadeira identidade de Julius Eyer. Ela compartilha suas desconfianças com Mavi, apontando que há algo de muito errado com esse homem, que parece ser apenas uma fachada. Mavi, que já está ciente da importância de desvendar todos os mistérios por trás dos negócios de Mércia, se vê cada vez mais envolvida nesse jogo perigoso. Ela confia em Luma, mas também sabe que precisam agir com cautela para não serem manipuladas mais uma vez. Enquanto isso, Viola, em sua constante busca por poder e controle, tenta convencer Filipa a ajudar Rudá. Ela argumenta que, se Filipa colaborar, poderá ajudar a libertar Rudá da prisão, o que, claro, seria vantajoso para todos os envolvidos. No entanto, Filipa não sabe em quem confiar e, com o peso das suas próprias escolhas e dúvidas, ela hesita em se envolver mais profundamente nesse jogo perigoso. Viola, com sua habilidade de manipulação, tenta jogar as cartas certas, mas Filipa não está disposta a ser uma peão no tabuleiro de alguém. No presídio, Rudá se vê em uma situação desesperadora. Ele é forçado a colaborar com outros detentos para armar uma fuga, algo que ele nunca desejou, mas que é agora a única maneira de escapar de um futuro incerto. A pressão sobre ele aumenta, pois ele sabe que qualquer erro pode resultar em consequências fatais, não apenas para ele, mas também para as pessoas que ele ama. O plano de fuga está em andamento, mas Rudá não consegue deixar de se perguntar até que ponto está disposto a ir para garantir a própria liberdade. Enquanto Rudá se prepara para o que está por vir, Tomás se vê em uma situação delicada. Ele tenta ajudar Sirley, que está claramente emocionalmente afetada pela situação com Berta. Sirley, em sua vulnerabilidade, recorre ao álcool para tentar lidar com a dor de ver Berta tão distante, e sua embriaguez só aumenta as tensões. Tomás, que também tem seus próprios problemas para resolver, se vê no papel de conselheiro e protetor, mas não sabe até que ponto pode ajudar Sirley sem se prejudicar ainda mais. Em outro canto da história, Hugo começa a mostrar sinais de desgaste físico e emocional. Ele desmaia repentinamente, deixando Gael alarmado. Gael, sempre preocupado com as pessoas ao seu redor, fica aflito e tenta entender o que está acontecendo com Hugo. Hugo, por sua vez, tenta esconder de todos, inclusive de Diana e Bruna, que passaram a se preocupar mais com sua saúde, o que só aumenta o mistério em torno de seu estado. Gael, determinado a ajudar, promete manter o segredo, mas ele sabe que algo está muito errado. Michelle, sempre cautelosa, tem seu próprio dilema a enfrentar. Ela não consegue confessar a Cristiano que esteve com outra pessoa durante o tempo em que ele estava afastado. A culpa consome, mas ela sabe que qualquer revelação pode destruir o que resta de seu relacionamento com ele. A tensão entre os dois aumenta, pois Cristiano começa a notar que algo está estranho, mas Michelle se recusa a se abrir completamente. A mentira que ela mantém começa a pesar sobre seus ombros, e ela sabe que não pode esconder a verdade para sempre. Enquanto isso, Luma, com sua astúcia, arma um plano para finalmente desmascarar Julius Eyer. Ela se alia a uma mulher disposta a ajudá-la e, juntas, alteram a bebida de Julius durante um encontro importante. O plano delas é claro. Elas querem confiscar o celular de Julius Eyer, na esperança de encontrar provas que revelem sua verdadeira identidade. Luma, como sempre, não deixa nada ao acaso, sabendo que essa pode ser a chave para abrir o jogo e finalmente derrubar os envolvidos na trama que ela e Mavi vêm tentando desmantelar. Viola, por sua vez, não está completamente alheia aos planos de Luma. Ela reconhece um segurança de Mavi durante uma de suas investigações e começa a perceber que Filipa está em risco. Viola, com sua intuição afiada, pressente que a jovem está sendo manipulada e está correndo um grande perigo, algo que a deixa ainda mais determinada a atingir seus objetivos. A desconfiança começa a tomar conta de Viola, e ela sabe que não pode mais confiar em ninguém, principalmente em Filipa, que ela sabe ser uma peça-chave em tudo o que está acontecendo. No entanto, Luma não perde tempo e finalmente consegue provar a Mavi que Julius Eyer não é quem diz ser. Ela reúne as provas necessárias para desmascará-lo como um farsante brasileiro. A revelação cai como uma bomba sobre todos, principalmente sobre Mavi, que começa a entender que, assim como ela, todos estavam sendo manipulados e jogados nesse grande jogo de engano. O que parecia ser uma jogada certeira para conseguir o controle do resort Albacoa agora se revela como um movimento perigoso, com consequências que podem afetar todos os envolvidos. Com todas essas descobertas, a tensão só aumenta, e os personagens se veem em um ponto de não retorno. As alianças começam a se desfazer, e a busca pela verdade se torna cada vez mais arriscada. Luma e Mavi sabem que precisam agir rapidamente antes que tudo escape de suas mãos, mas cada passo dado agora parece ser uma jogada de risco. Enquanto isso, os outros personagens, como Viola e Rudá,
continuam suas próprias jornadas em busca de poder, liberdade e vingança, sem saber que estão prestes a cruzar caminhos que mudarão o destino de todos. Essas revelações marcam o início de uma nova fase na trama, onde os personagens terão que enfrentar suas escolhas e as consequências de suas ações. Luma e Mavi, agora mais unidas do que nunca, terão que continuar sua investigação, enquanto outros, como Viola e Filipa, terão que lidar com os segredos que vêm à tona. O jogo está se tornando cada vez mais arriscado, e todos sabem que, no final, nem todos sairão ilesos. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.